Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 7º episódio de Reformar Cedo em Portugal, apenas com ETFs acumulativos em euros. Isto também para evitarmos a taxa de conversão, que é uma das taxas mais preocupantes. De qualquer forma, eu vou começar por agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões em ações e ETFs, e é isto que nos interessa, ter 0% de comissões em ETFs, um valor mínimo de transação de apenas 10 euros e condições válidas para volumes mensais até 100 mil euros. Em transações acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2%, no mínimo 10 euros. Atenção que eu aconselho sempre a ver o pressário de qualquer corretora, e uma das taxas mais preocupantes no caso da XTB é a taxa de conversão, que é de 0,50%, mas tal como disse, o nosso objetivo é que ETFs acumulativos em euros, por isso não vai ser aplicado qualquer taxa de conversão e por isso é algo que nós poupamos, que é isso que nos interessa. Bem, eu vou começar aqui pelo Coast Fire, por isso colocar aqui os dados para ver em que posição estamos atualmente. Tenho 26 anos, quero reformar aos 55, estes são os gastos anuais, este é o que tenho totalmente investido e as minhas contribuições mensais são estas, por isso um crescimento médio anual, pelo menos com base no S&P 500 nos últimos 20 anos, de 10%. Atenção que o desempenho passado não é indicador nem representa resultados futuros, ok? Depois eu coloquei aqui uma inflação média pessimista para longo prazo de 4%, mas repara, por cada um ponto percentual que deixo afeta cerca de 2 anos. Por exemplo, 12 anos, se passar para uma taxa aqui na inflação de 3%, passa para 8 anos. E se deixar mais 1%, passa para 6 anos. De qualquer forma, eu vou ser um pouco mais pessimista e vou colocar aqui os 4%. E aqui a taxa de levantamento segura de 4,5%, tal como expliquei no primeiro episódio. Pronto, de qualquer modo, aqui a estimativa em princípio será daqui a 11 anos para atingir o Coast Fire. Ou seja, quando tiver cerca de 37 anos. Pronto, mais ou menos isto. Agora, o que é que nos interessa? Interessa aqui ver os comentários, porque houveram aqui comentários interessantes e comuns, e por isso eu quero esclarecer aqui algumas dúvidas. Por isso, o que é que nós temos aqui? Gostavam de ser obrigado por todo o conteúdo. Ok, não é uma questão, por isso, um grande abraço, Gisel. Tem outro ETF americano. Eu entendo a sugestão deste ETF americano, que houve alturas que ultrapassou o S&P 500, mas é por ser um ETF muito mais volátil e ter as principais empresas dentro dos semicondutores, faz com que isto aconteça. No entanto, eu vou descartar esta opção porque ao procurar aqui na XTB, apenas existe em CFD, e nós não queremos CFD, queremos um ETF real e apenas em dólares. Por isso, desta vez vou ter que descartar. Pronto, depois o próximo comentário, muito leiga nisto dos investimentos, ainda com algum medo em investir. Gostava de perceber melhor essas linhas da zona 1, 2 e 3, como as colocas, que filtro é, consegue explicar? Então, isto foi tudo explicado no episódio 1, mas eu vou tentar explicar neste episódio de uma forma mais simples e passo a passo. Então, a zona 1, 2 e 3, na verdade, são apenas 2 níveis. Ou seja, eu aqui no TradingView coloco apenas 2 níveis, que faz 3 zonas. Ou seja, o primeiro nível, que é relativamente aos máximos absolutos, vou ao índice do S&P 500, coloco o primeiro nível, que é um nível, digamos, de resistência, porque neste momento estamos abaixo, e coloco nos máximos absolutos do gráfico. Por isso, neste nível, a partir deste momento para cima, eu adquiro outro tipo de ETFs que são menos voláteis para resistir mais às quedas. E depois eu traço aqui outro nível que é com base no SMMA. Por isso o SMMA é um indicador que tu podes aprender a colocá-lo com os meus vídeos de análise técnica, e que é o Smoothing Moving Average, e basicamente remove o ruído do gráfico, e por isso faz aqui uma média deste gráfico, fazendo com que esteja neste momento nestes valores, e depois nos valores mais recentes eu coloco outro nível. Por isso agora está aqui, e basicamente são estes 2 níveis apenas, e conforme o nível que esteja, ou seja, o preço que esteja atualmente na zona, então eu adquiro um ETF mais ou menos volátil, porque se estiver abaixo da zona 3, então eu vou adquirir um ETF mais volátil, que seja estável, tenha empresas sólidas para que no longo prazo consiga ter um desempenho muito superior ao S&P 500, e se porventura o preço, o valor atual do S&P 500 estiver acima da zona 1, então vou adquirir um ETF menos volátil, porque caso o S&P 500 corrija, então este ETF consegue aguentar melhor as quedas. É por isso que eu coloco o ETF que considero mais indicado segundo o meu conhecimento, conforme a zona que estou. Mas atenção, que não é aconselhamento nem recomendação de investimento, isto é com base no meu conhecimento e estudo, e cada um deve fazer o seu próprio. Por isso, neste momento estamos na zona 2, eu também tenho aqui o meu budget conforme
aquilo que adquire. Neste momento estamos na zona 2, por isso eu adquiro 500 euros. Eu se calhar também convinha ensinar como colocar o SMMA, mas eu acho que há aqui uma pergunta relativamente ao SMMA, por isso, passando à próxima pergunta, logo que estava no teu primeiro vídeo da série, estabeleces um SMMA com input de 600 e time frame de 2 em 2 horas. Estou com algumas dificuldades em parametrizar a plataforma da XTB dessa maneira, notei que não é essa que utilizas no teu estudo, podes explicar no próximo vídeo, que é este, ou indicar-me um conteúdo que me ajude. Então, na XTB não é possível fazer isto, ou seja, eu utilizo o TradingView porque há coisas que a plataforma da XTB não permite, e neste caso é colocar este SMMA, por isso, para fazer isto, e eu acredito que também haja perguntas neste vídeo, é pedir exatamente para explicar como colocar o SMMA, então vou agora ensinar passo a passo, como já ensinei noutros vídeos, por isso, vens em indicadores aqui no TradingView, procuras por EMA, aliás, se puseres SMMA, vai aparecer aqui um que é Triple MA e EMA mais SMMA, por isso selecionas este, que é o que eu tenho atualmente, e depois tens este indicador aqui, por isso vem logo com 3, ou seja, 3 em 1, são 3 indicadores num só. Depois clicas aqui em Settings e agora vai-te aparecer os inputs. Eu tenho estes para o Simple Moving Average, para o Exponential Moving Average e para o Smoothed Moving Average, ok? No SMMA. E atenção que é SMMA porque já existe um SMA que é o Simple Moving Average, é por isso que colocaram aqui mais um M. Isto era só uma curiosidade. Pronto, e o meu input é de 600. É claro que eu só uso duas linhas para o SMA e para o EMA, então eu elimino aqui como podes ver. Depois coloco as cores que tenho preferência e depois a visibilidade é como está. E podes ver. Pronto, depois o time frame que eu considero mais indicado, mas isto é com base na minha experiência, de 2 em 2 horas. E pronto, estas são as settings que coloco. Depois, quando colocas o SMMA com input 600, source close, clicas OK, colocas a cor que queres e depois se puseres de 2 em 2 horas para este gráfico, vais ver que vai ser algo do género. Depois basta vir aqui ao canto superior esquerdo, linha horizontal, e nesta linha horizontal basta clicar e arrastar até ao SMMA, aqui à ponta, pronto, onde está aqui a ponta do SMMA. E pronto, está feito, temos aqui um nível traçado que divide duas zonas. Pronto, e o mesmo faz-se aqui no máximo absoluto do gráfico, neste caso é aqui, pronto, é simples. Agora, passando à próxima pergunta. Boa noite, Gustavo. Como vemos isso, está na zona 1, 2 ou 3. Só vale a pena investir se estiver na zona 2? É isso? Não. Eu invisto independentemente qual seja a zona. Ou seja, se for aqui para o gráfico, eu vou selecionar um ETF diferente, em princípio, dependente em que zona estamos. Porque, tal como eu disse anteriormente, se estivermos na zona 3, então o S&P 500 já caiu bastante e por isso o desempenho até chegar aos máximos pode ser muito significativo. E por isso nós investirmos num ETF que seja mais volátil, que seja estável, tenha empresas sólidas, então pode ter um desempenho muito superior ao S&P 500, de tal maneira que se estivesse também nos máximos e investíssemos nesse mesmo ETF mais volátil, então também poderia ter uma maior queda. Ou seja, quando nós investimos num ETF mais volátil, o que é que pode acontecer? É ter um desempenho superior, mas também ter quedas superiores. É por isso que eu apenas adquiro esse tipo de ETFs na zona 3, porque eu nunca adquiriria um ETF desse tipo na zona 1, porque eventualmente se houver uma correção, esse ETF poderia ter uma queda muito superior ao S&P 500. Pronto. Por isso, na zona 3 adquiro um ETF mais volátil, mas que também que seja estável. Na zona 2 é um que está a intercalar entre a zona 1 e 3, ou seja, não tão volátil, mas também não seja pouco volátil. E depois na zona 1 que é muito pouco volátil, de forma a que se houver uma correção, então esse ETF consegue aguentar melhor as quedas. Mas o que acontece negativamente é que se o S&P 500 continuar a subir, então esse ETF não vai ter um desempenho tão grande como o S&P 500 terá. Por isso, esta é a explicação, penso que seja a mais simples e direta. De qualquer modo, eu penso que ainda haja mais perguntas relativamente aqui às zonas. Boa tarde, já te acompanho há imenso tempo e sempre com imensa qualidade. Obrigado pelo conteúdo. Algum ETF relativo aos mercados emergentes que aconselhos que não seja o IS3N? É assim, Alexandre, eu peço imensa desculpa, mas eu ainda não encontrei um melhor, ou seja, o melhor que tenho neste momento na minha lista de ETFs, nomeadamente de mercados emergentes, é mesmo o IS3N, ainda não encontrei nenhum melhor, por isso eu vou continuar à procura e se encontrar no próximo episódio irei apresentar. Peço desculpa por ainda não ter encontrado. Inclusive fui ver nestes ETFs todos que seguem os mercados emergentes, mas não encontrei nenhum que fosse grande coisa. Vítor Gonçalves, muito parabéns pelo excelente trabalho que tens vindo a desenvolver.
Em termos de mercados emergentes, consideras o EUNM como opção? Achas que faz sentido no FIRE? Claro, pode fazer sentido. Agora, o EUNM não é, pelo menos segundo o meu estudo, não é melhor que o IS3N. Se o S&P 500 como um todo descer, então aí talvez considere adquirir um ETF que esteja na zona 3, porque sendo mais volátil e talvez tendo a possibilidade de ter um desempenho muito superior ao S&P 500 quando o mercado como um todo recuperar, pode fazer sentido adquirir um desses ETFs. Agora, neste momento, penso que não seja o ideal. Pronto, próximo comentário. Tiago, um grande abraço. Comentário seguinte: boas, achas que o VVSM.E é um bom ETF? Se tiveres tempo, dá a tua análise. Atenção, eu acho que este ETF já foi falado no episódio anterior, até que se eu for aqui à minha lista, já está na minha lista. Por isso é um ETF dentro dos semicondutores, com uma exposição de 75% aos Estados Unidos, bastante volátil. Agora, sendo tão volátil e para a zona 3, e estamos nós na zona 2, eu acho que não faz sentido adquirir neste momento. Por isso, aqui por enquanto não é, pelo menos para mim, uma boa ideia. Depois, Ruben, um grande abraço. Vitor, boa tarde Gustavo, gostaria de pedir se no próximo vídeo podes ensinar a colocar a linha do SMMA nos moldes em que tu colocaste. Muito obrigado por toda a partilha. Foi o que eu acabei de fazer com outro comentário anterior, por isso eu ensinei como colocar passo a passo o SMMA. Se te foi útil, Vitor, diz-me se faltou alguma coisa que não percebeste muito bem, escreve nos comentários porque eu vou tentar explicar no próximo vídeo melhor. Se não percebeste, mas eu acho que toda a gente percebeu a fazer aquele passo por passo. Pronto, comentário seguinte, Filomena, um abraço. Próximo comentário: na tua opinião, qual é a melhor forma de analisar? Ou melhor, em que te baseias para definir as tuas zonas de investimento, zona 1, 2 ou 3? Isto também já foi explicado, basei-me tanto no SMMA para eliminar o ruído e nos máximos absolutos. E depois, dependendo em que zona estamos, adquirir um ETF mais ou menos volátil. Próximo comentário: boas, Gustavo. O ETF que tinha questionado tem a ver com o hidrogénio, ou hidrogénio verde, visto ser uma solução energética para o futuro. O que encontrei é este aqui, este ICIN, HTWO, é um ETF acumulativo em dólar. Ok, sendo em dólar, eu provavelmente não devo adquirir, mas mesmo assim vamos olhar para ele. Por isso, o ETF é este aqui, hidrogénio, tem um Total Expense Ratio muito elevado, de 0,49%. O Fund Size também é pequeno, é mesmo muito volátil e tem aqui um desempenho péssimo. Desempenho passado, tal como eu disse, não é indicador nem representa os rendimentos ou resultados futuros, por isso este ETF podemos ter em consideração para quem é realmente fã de hidrogénio. O único ponto que eu não devo colocar este ETF na lista é por ser em dólares, por isso se eu adquirir um dia um ETF especificamente dentro do hidrogénio, será em euros e talvez com Total Expense Ratio inferior. Por isso este ETF não diria que seja muito bom. Pronto, voltando aqui aos comentários. Bom trabalho. Obrigado, Henrique. Comentário seguinte: gostava de poder ver a parte ocupada pela câmara no final. Continua o bom trabalho. Quando tu dizes a parte ocupada pela câmara no final, estás-te a referir à parte da X-Station, por isso desviar-me daqui. Ops, não é isto que eu queria desviar, enganei-me. É aqui a câmara. Por isso vou pôr-me, por exemplo, para aqui, ou então para aqui para cima, e assim tu consegues ver o desempenho que tive. Ou seja, tu podes ver que neste momento estou a ter uma rentabilidade do QDVM de 10% aproximadamente, que é um total de 169,25€, ou seja, de rentabilidade. Depois temos aqui o VOA, que está a ter aqui um desempenho ligeiramente negativo de 1,59%, adquiri já há 3 meses 7 unidades cada e podes ver que está a ter aqui um prejuízo de 23,64€, por isso é apenas um pequeno e ligeiro prejuízo. Agora tu podes ver é que neste último ETF, que é relativamente energias, está um desempenho inferior, ou seja, percentualmente está mais negativo, mas como eu já previ que no futuro era possível que houvesse uma correção dentro das energias e também petróleo, então eu adquiri uma quantidade muito pequena. Se tu fores ver aqui, apenas adquiri cerca de 40,50€, e o que representa aqui estes menos 6,26% é na verdade apenas um prejuízo de 2,64€, ou seja, aqui um prejuízo de 2€ é mesmo muito pouco, é quase irrelevante, mas de qualquer forma, pronto, está aqui. E se formos ver o overall, ou seja, qual é que é o rendimento que tem disto tudo, podemos ver que o lucro é de 142,97€. Por isso, eu acho que é importante fazer isto que eu estou a fazer, que é focar principalmente nas melhores alturas, colocarmos mais dinheiro. É isso que eu faço exatamente nas minhas zonas, ou seja, por estar numa zona inferior, ou seja, na zona 3, colocar
mais dinheiro, neste caso aumento mais 100 euros, fica 600 euros e por isso reflete-se a um resultado superior quando há estas subidas, porque agora passarmos da zona 3 para a zona 2 fez com que o QDVE subisse, não é? Porque automaticamente se o S&P 500 está a subir, o QDVE neste caso também está, porque uma grande parte segue este índice. E por isso é normal que tenha este desempenho de 15%, 8% e 7%. Agora, o VOA está praticamente estagnado, ou seja, das últimas vezes que adquiri não tem havido aqui grandes movimentos e por isso eu acho que neste episódio nem sequer vou adquirir outra vez o VOA, vou adquirir outro ETF, porque se eu voltar a adquirir o VOA nestes valores, fará com que adquirisse praticamente no mesmo sítio e eu não quero que esteja aqui estagnado e por isso eu prefiro até ter uma exposição superior, por exemplo, na Europa. Por isso, não só ter uma exposição ao euro, como também algumas europeias. Mas já vamos ver essa parte. Agora, vamos lá ver os comentários que faltam. Gustavo, eu gosto de ver os teus vídeos para ter outra perspectiva. Atenção que eu vou voltar a pôr isto neste sítio, porque acho que fica melhor. Gustavo, eu gosto muito dos teus vídeos para ter outra perspectiva. No entanto, há uma pergunta que sempre me fiz e que não consigo entender. Ninguém compra uma casa todos os meses, ou todos os anos, ou constantemente está a comprar casas. Compram-se quando existe um bom negócio. Porque é que existe este fenómeno em que muita gente aconselha, e até mesmo o faz, comprar ETFs de um index ou qualquer outro ativo periodicamente e não quando existe um bom negócio? Bem, eu aqui vou citar a resposta que dei, que acho que está o melhor possível dentro do meu conhecimento. Boas, entendo a pergunta e a perspectiva. Irei tentar explicar por pontos. Primeiro, um imóvel é sempre diferente de ativos que se podem liquidar rapidamente. Segundo, tudo depende da estratégia, pois também é possível para alguém com muito dinheiro comprar todos os anos um imóvel independentemente do preço, pois acredita que a rentabilidade anual no mercado imobiliário é suficientemente positiva na respectiva zona para aplicar tal estratégia. No fim, acaba por ser uma estratégia com base na especulação imobiliária. Terceiro, o mesmo acontece nos ETFs. As pessoas acreditam que a rentabilidade anual média irá continuar no longo prazo e por isso investem independentemente da altura. É tal a frase, timing the market beats timing the market. Quarto, no meu caso, tenho de ir mais longe e escolho o ETF que considero ser o melhor no respectivo mês, pois, tal como foi visto no episódio, aqueles ETFs europeus estão em máximos históricos e não acredito que seja uma boa altura. Assim sendo, utilizando vários critérios, escolho os que considero serem os melhores para obter um desempenho superior. Fazendo aqui um paralelismo, é como se estivesse a escolher o imóvel mais barato e com maior potencial para um futuro ter um desempenho superior. Caso consigas ver este comentário, fez sentido a explicação? Bem, já passou cerca de 5 dias, por isso talvez a pessoa em questão não chegou a ver o comentário, o que é pena, porque eu dou-me aqui algum trabalho a tentar responder como deve ser estas perguntas, mas pronto, não faz mal, isto também acontece em qualquer rede social, por isso eu vou continuando a dar o meu melhor. Depois aqui o Ivo, um grande abraço, Vitor, um abraço. Gustavo, tens interesse em entrar no TRW? Eu não sei ao certo o que é o TRW que ele está a especificar, mas eu penso que seja talvez o Automotive Holding. Próximo comentário, deixar aqui uns ETFs que podem ser selecionados. Ok, estes ETFs eu selecionei-os para os ver, por isso coloquei aqui à parte. E estes são quais? Então, são aqui dentro dos mercados emergentes. Este aqui é inferior, que eu já tinha visto, inferior ao que foi apresentado na lista, que neste caso era o IS3N. Depois, o próximo ETF que foi sugerido é relativamente dentro do imobiliário. Tem um Total Expense Ratio elevado, tem um fund size pequeno, o desempenho também não é grande coisa, mas está bem diversificado dentro da Europa. De qualquer forma, na minha opinião, eu não vejo potencial neste ETF, mas é claro que cada um deve fazer o seu próprio estudo. Passando ao ETF seguinte, este ETF com Total Expense Ratio de 0.12%, tem um fund size algo significativo, é um bocado volátil, em termos de desempenho não está mal, tem aqui uma diversificação boa dentro da Europa, mas é por isso mesmo que está a ter aqui um bom desempenho, porque este aqui compara-se diretamente com outros ETFs que têm uma exposição grande na Europa. Por exemplo, este ETF aqui, dentro da zona euro, que tem uma maior preferência, teve um desempenho superior nos últimos 3 anos e em termos de diversificação eu acredito que esteja melhor, mas claro, depende do respectivo investidor. Pronto, e depois o último que tu sugeriste é em dólares, mas este aqui certamente vou adicionar à minha lista. Porquê? Porque mesmo sendo em dólares, se não for a CFD, não é? Eu já vou ver, este mesmo sendo em dólares tem uma grande exposição ao Brasil. Eu vou só ter a certeza que isto não é CFD aqui na XTB, porque se for vou ter que descartar a opção. Não, 4BRZ.DE é um ETF real,
O problema é que é em dólares. Terei aqui sempre de considerar a taxa de conversão, porque vai ser convertido de euro para dólar e depois é aplicado os tais 0,5% que normalmente quero evitar. Mas pronto, eu vou pôr aqui de lado só para adicionar na lista. Agora, qual é que é o ETF que queria investir para este mês? Eu espero não ter prolongado muito a ir comentário a comentário, eu pelo menos queria abordar todos e porque todos merecem ser ouvidos, mas o ETF que eu irei adquirir não vai ser o VOA, porque o VOA, tal como eu expliquei anteriormente, está praticamente estagnado, ou seja, está praticamente no mesmo nível e eu não quero estar sempre a adquirir nos mesmos valores, porque estar a adquirir agora vai ser o mesmo que estar a adquirir no mês passado e poderia fazer sentido para certos casos, para quem procura investir mensalmente sempre da mesma forma e por isso, independentemente onde esteja, então dá-lhe igual, mas no meu caso, em que eu não quero ter só uma exposição a empresas americanas, mas também empresas europeias, então faz sentido ver aqui uma alternativa. Assim sendo, o melhor ETF para este mês, segundo o meu estudo, e atenção que não é aconselhamento nem recomendação de investimento, mas é que o SUSW. Porquê? Porque todos os outros ETFs que eu tenho na lista, que têm uma grande exposição à Europa, estão em máximos absolutos. E caso haja uma correção, então o meu portfólio iria ser impactado negativamente de tal forma que não me sentiria confortável. Por isso, eu não vou adquirir estes ETFs que estão em máximos absolutos e muitos deles com uma exposição dentro da zona euro estão em máximos absolutos, tal como conseguimos aqui verificar, mas se formos ver ao gráfico também conseguimos ver isso aqui na XTB. E por isso estes eu vou ter que descartar por enquanto. E o único que está não nos máximos absolutos, ainda está um pouco distante e que tem uma grande exposição à zona euro, não tanto como eu gostaria, mas tem alguma, é que o SUSW. Este tem um Total Expense Ratio de 0,20%, um fund size gigante, a volatilidade não é máxima, mas também não é pequena, de forma a estar na zona 2. Depois, o desempenho nos últimos 3 anos não tem sido mau, mas o que realmente me interessa em termos de exposição é que tem 60% aos Estados Unidos e os restantes 40% é diversificar, pronto, dentro da Europa e não só, porque vimos aqui também Japão. Pronto, era isso que eu queria, diversificar também noutras empresas de diferentes países, e por isso este ETF parece-me o mais indicado. Se formos aqui à XTB e procurar por SUSW, o que é que nós conseguimos entender? Que é um ETF acumulativo em euros, porque é um pouco estranho, eu sei que na verdade ele é .UK, mas é acumulativo em euros. Isto na verdade nem sequer fui eu a encontrar, foi um seguidor que sugeriu este ETF e eu à partida, superficialmente quando vi este ETF pensava que até era em dólares e por isso descartei logo, mas depois ele no vídeo seguinte salientou que não, este ETF é em euros, depois é que estudei e vi que realmente poderia ser uma boa opção para ter na lista. Consigo ver que está aberto desde as 8 horas de segunda-feira. E este horário é devido a estar numa bolsa europeia, neste caso é de London. Pronto, é por isso que eu estranhei aqui não estar em dólares, não é? Ou seja, neste caso não era em dólares, mas sim em pounds, e a ver a taxa de conversão. Mas pronto, neste caso dizem que é euros, pronto, é euros, porque se eu for a nova ordem consigo ver que realmente o que eu vou pagar é mesmo euros. Por isso eu vou esperar que o mercado abra e depois faço a minha aquisição, que vai ser no valor de 500 euros. Para ser o mais exato possível, são cerca de 56 unidades. Por isso, se eu for ver aqui a minha zona, são 500 euros. Aqui está 56 unidades, que é aproximadamente 500 euros. Por isso vai ser mais ou menos este valor que irei adquirir quando o mercado abrir. Por isso, agora é uma questão de aguardar. O mercado já está aberto, por isso já posso adquirir este ETF. Agora, eu antes de adquirir, queria só te mostrar que este ETF SUSW.UK compara-se diretamente com outros ETFs mundiais, por exemplo o EUNL.E, também conhecido por IWDA, ou então mesmo este que é o VWCE, que compara-se com o EUNL. Por isso, estes que são bastante parecidos têm aqui uma ligeira diferença. Primeiro, em termos de volatilidade, é claro que este que eu vou adquirir na zona 2 é mais volátil, ligeiramente, mas a maior diferença, porque em termos de exposição estão praticamente iguais, em termos de países, mas a maior diferença é mesmo aqui nas empresas com maior porcentagem, ou seja, uma maior ponderação em growth stocks, por exemplo na Tesla, etc. Não existe bem aqui. Por exemplo, aqui tem uma ponderação de 1% na Tesla, por exemplo. Estou a usar a Tesla só como exemplo, porque é uma growth stock, e depois aqui nem sequer chega a 1%. Aqui temos logo de aproximadamente 4,20%, que é uma diferença muito grande. Ou seja, conseguimos entender que este ETF é um pouco mais arriscado que os restantes e por isso enquadra-se melhor na zona 2. Agora, isto não invalida que também possamos, se assim quisermos, adquirir na zona 1. Ok? Por isso, assim sendo e dito isto, vou adquirir o ETF, que o mercado está aberto, e adquirir cerca de 56 posições, exatamente, que é aproximadamente 500 euros. Por isso, só confirmar tudo em euros, exatamente, é um ETF real, podemos ver mais detalhes aqui, tá? Confirmar, então, comprar.
pronto, um novo ETF aqui para, repara, assim que eu abri posição, portanto a contar com a compra e a venda, tive logo um prejuízo muito pequeno de 0,06%. Isto em 500 euros significa apenas 28 cêntimos de prejuízo à cabeça. E era exatamente isto que eu queria, por isso para o mês de maio está a compra feita. Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. Se puderes, ainda não tiveres, então subscreve para mais e até uma próxima.